sobre esse ponto interessante da vida de Paulo e de Timóteo. Existem algumas informações aqui nesse texto que eu quero compartilhar e elas podem ser úteis para todos nós, para aquelas mães que estão na luta, na criação, da criação, né, da formação com seus filhos, para aquelas que vão ser mãe posteriormente, mas de toda forma, para toda mãe, é sempre importante a gente ter alguma informação a mais que pode nos ajudar nessa tarefa de criar filhos. O apóstolo Paulo fala sobre Timóteo. Interessante que a primeira informação que me dá aqui, que Paulo traz aqui para nós, é que ele também lembra dos seus antepassados. Interessante que ele fala isso. Olha só, dou graças a quem desde os meus antepassados, sirvo a Deus. Então Paulo faz uma busca no seu passado, na sua família, e ele dá graças a Deus pela forma de condução da família dele, da condução religiosa. Devemos lembrar que Paulo não foi cristão desde berço, que ele encontrou a fé posteriormente, já quando era um perseguidor e a sua vida já estava, de certa forma, formada, mas ele atribui louvor a Deus pela forma que a família dele vivia. Olha que coisa interessante isso. Mesmo eles vivendo no judaísmo, que o judaísmo, os irmãos sabem, era a religião predominante nos dias de Jesus e também nos dias da igreja primitiva. O cristianismo chega, ele nasce no berço do judaísmo, no colo do judaísmo, dentro das estruturas físicas do judaísmo, mas ele não é um judaísmo. O cristianismo não é judaísmo. O judaísmo nem crê em Cristo. Então não pode ser. Não dá para abraçar. O judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra. Mas Paulo glorifica a Deus pela forma que os pais dele viviam, né, da forma que os pais dele viveram o judaísmo, a dedicação, o zelo. E ele faz um comparativo com a família de Timóteo, porque ele também ele puxa na memória de Timóteo a forma dos antepassados de Timóteo. Olha que associação que Paulo faz. É mais ou menos assim. Vamos parar, Timóteo? Vamos parar um pouquinho para a gente falar um pouquinho da história dos nossos pais. É mais ou menos essa ideia inicial desse diálogo. Paulo ele recupera a trajetória da sua família e ele também a de Timóteo e faz esse casamento para partir daí, a partir disso, desenrolar o assunto que a gente também vai abordar aqui. E quem foi a família de Paulo? Nós não sabemos exatamente, mas lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, ele dá uma certa informação ao falar que os pais deles também eram rigorosos com a sua formação. Não é? Ele diz assim, eu gosto da leitura hebraico desse texto, porque o texto hebraico diz que o apóstolo Paulo diz assim, eu não abandonei a tradição dos meus pais. Eu não abandonei a tradição dos meus pais. Então, os pais dele viveram rigorosamente na tradição. Então, a gente tem poucas informações da vida de Paulo, mas a gente pode pensar dessa forma como deve ter sido a vida dos pais de Paulo. Paulo diz que foi severo, rigoroso, melhor. E eu gosto dessa leitura do texto de Gálatas, porque ela nos dá um parâmetro. Isso tem tudo a ver com a formação, com o modo de condução que os pais aplicam. Né? E nesse caso, não sou eu que estou dizendo,
mas é Paulo que está falando de seus próprios pais. Ele deixa nas entrelinhas que a criação foi feita dessa forma no texto de Gálatas, capítulo de número 1. Ele fala exatamente dessas instruções, a forma que ele conviveu, a forma que ele viveu. Olha só, a partir do verso de número 10. Porventura procuro eu agradar os homens, de Gálatas 1. Procuro eu agora agradar homens, ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, se é que não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Vocês escutaram a meu respeito. Isso me impressiona. Aí ele diz assim, ouviste qual foi o meu proceder no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Olha como ele descreve. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, observe, irmãos, que o texto hebraico traz essa ideia de que ele não perdeu a língua. Ele sequer perdeu a língua materna. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Ele não perdeu o contato. Ele não perdeu o hábito. Ele não perdeu conexão com a tradição de seus pais. Nós estivemos no acampamento nesse final de semana com os nossos jovens e tinha uma mulher, não sei se, acho que uma mulher, boliviana lá, se eu não me engano. E eu arrisquei brincar um pouco na Bolívia, no espanhol com ela, em algumas palavras, e algumas informações obtive. Uma delas é que a língua dela, que ela fala 4 idiomas, não é? Não fora perdida e era praticada dentro da sua casa. Coisa que hoje muitos jovens que vêm de outros países não fazem. A gente conversa com alguns, por exemplo, alguns jovens que vieram refugiados, né, de outros países, e eles aqui abandonaram o idioma natural, o seu idioma da sua natural deles, né? E acabam perdendo o contato. Paulo fala, não perdi. E é interessante como também esse reflexo da tradição, do zelo que Paulo viveu dos seus pais, serviu de contato para ele conectar antepassado dele com o antepassado de Timóteo. Porque ele vai falar de Timóteo, e ele recupera Eunice, verso 5 de 2 Timóteo. Diz assim, pela recordação que guardo da tua fé. Primeiro ele disse que eu estou ansioso para vê-lo. Olha, verso 4. Eu lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Ele já estava alegre e ficaria mais. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma, olha só, a mesma que primeiramente habitou tua avó Loide. A mesma. E depois, seguido sua mãe Eunice. E eu faço uma pergunta que não está aqui no texto. Em que parte da história Paulo conheceu Loide e Eunice? Que parte da história Paulo conheceu Loide e Eunice? Porque ele compara dizendo assim, é a mesma. É a mesma. Em algum momento, Paulo pode ter conhecido os avós. A avó de Timóteo pode ter conhecido a mãe. Mas se de toda forma ele não conheceu a avó e nem a mãe, ele reconheceu a fé. Ele reconheceu a fé. Isso. E é interessante que nós estamos falando de gerações distintas, diferentes. Paulo tinha uma idade,
Timóteo tinha outra. Temos outro campo para a gente pensar aqui. Apesar das diferentes gerações, a fé é a mesma. Fé não envelhece. Fé, irmãos, a fé não muda de cor. A devoção a Deus também não. A devoção a Deus não muda de cor, não muda de estratégia, não muda de bairro, não muda de cidade, não muda de nada. Devoção a Deus é a mesma em todas as gerações. E quando Paulo fala assim, eu lembro dos meus antepassados, eu imagino que a memória de Paulo está exatamente no reconhecimento da dedicação apresentada por Timóteo. Você conhece, irmão, uma pessoa de fé pela forma dele andar. Você reconhece o crente de determinada igreja em qualquer lugar. Você reconhece o culto de uma igreja. Se não houvesse, e aqui não tem por enquanto, e os irmãos às vezes cobram isso, pastor, não vai pôr uma placa na igreja? Não será a placa que nos identifica e que revela quem nós somos, mas a nossa vida, a nossa liturgia, o nosso culto, a pregação, nossos hábitos, a disposição da igreja, dizem exatamente para todos aqueles que nos veem, que participam de um culto conosco, quem nós somos. As pessoas têm que nos reconhecer. Paulo reconheceu, provavelmente, aqui eu falo por inferência, Paulo reconheceu fé tradicional na vida de Timóteo. Ou seja, isso vem de sua mãe, isso vem de seu pai, do seu avô. Por quê? Se Paulo não tivesse citado, ele teria dito assim, lembro apenas dos encontros que eu tive contigo. Mas quando ele fala, eu lembro da tua mãe e eu lembro da tua avó, ele está dando mais profundidade ainda às raízes de fé apresentada por Timóteo. Ele está aprofundando mais ainda. Ele está dando a profundidade, ele está buscando estruturas. E aí eu quero fazer algumas provocações com vocês no tocante à nossa pregação nesta noite, que é o Dia das Mães. Eu não vou falar de Lloyd, não vou falar da avó, embora eu vou dar uma pinceladinha na avó. Eu vou dar uma pincelada nas avós. A avó é uma bênção, não é? A minha avó Benedita, fazia uma cocada espetacular. Ela morava perto da Estação Primavera. E como eu só ia lá para comer cocada, irmãos, ela fazia uma cocada maravilhosa. Meu Deus, ela morava num barraquinho, mas era uma cocada maravilhosa. A minha avó, Maria, que é conhecida na minha família por vó do pito, porque ela pitava. A minha avó, para onde ela ia, andava com o cachimbinho. Se fosse nos dias de hoje, acho que iam prendê-la, né? Ela andava com o cachimbinho dela. A minha avó fazia um doce de mamão. Irmão, ela aproveitava tudo que era casca para fazer doce. Minha avó não jogava fora quase nada. Ela aproveitava tudo para fazer doce. Era uma benção. Agora, há um dado estatístico que nos dias de hoje, e geralmente, eu não sei se isso é comum, se os irmãos podem se lembrar e me ajudar, mas as avós dos tempos atrás, por exemplo, como a minha, eu não tinha muita moleza com as minhas avós. Elas não deixavam eu fazer qualquer coisa. Eu não sei o que era mais difícil para mim.
se a minha mãe, se as duas avós que eu tive. Porque, irmão, eu nunca apanhei de nenhuma das duas, mas eu conheci o não das duas. Eu nunca apanhei de nenhuma delas, das duas avós, mas eu conheci, em letras garrafais, o não. Eu já comecei dizendo pela cocada. Quantas vezes eu fui lá para comer cocada e voltei sem cada. Eu só ia lá para isso. E ela me ensinou algumas coisas. Eu só ia lá para comer cocada. Pegava minha bicicleta e corria para casa da minha avó. Quando ela me via andando pelo portão e eu correndo, entrando e tal, ela já sabia que eu queria mexer nos fogãs, nos armários dela e tal, aquela coisa arada. E só vinha a voz. Nada de mexer na minha cozinha. Aí você vai dizer assim, nossa, ela era ruim. Não, ela me ensinou limites. Há um estudo que diz hoje, e nada contra as avós, tudo em favor de vocês, que os avós estragam filhos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é estudo, hein? Vai brigar com os pesquisadores. Porque encontram nos filhos, os netos, a oportunidade de corrigir algumas coisas que acham que não fizeram com os filhos. E aí começa a desconstruir a ideia. E eu vou dar um exemplo. Não são todos, hein? Por favor, não queiram me bater quando eu sair daqui. Não queiram me bater quando eu sair daqui. Mas vimos um caso recentemente de uma... E eu até mesmo que sem estar dentro do meu campo de atuação, uma criança de alguns anos, aí, talvez de 6 anos, mais ou menos, que já está, os pedagogos podem me dizer, podem falar com muito mais precisão o que eles aprendem lá na creche. Provavelmente eles devem ter algumas instruções de coordenação motora, de aprender a se virar só, algumas coisas desse tipo. Não é? Tem que aprender a comer direitinho, né? Com a sua própria mão, e cada vez menos diminuir a bagunça e tudo mais. Mas vimos um caso recente de uma avó que pegou uma criança dessa, que já estava tomando o seu copinho de suco só, que já estava se alimentando só, fazendo várias atividades só, e a avó voltou a pôr comida na boca dele. E a avó voltou a colocar comida na boca da criança. E eu soube desta informação, e aí um outro dia, por uma ocasião, eu vi a avó pegando o brinquedo da criança no chão. Pegando o brinquedo da criança no chão. E aí, eu não sei se eu fui entrão. Eu acho que eu fui entrão. Mas eu perguntei, a senhora voltou a brincar de carrinho? Fiz a pergunta para ela assim, por acaso a senhora agora brinca de carrinho? E ela disse, não, porque eu falei, não estou vendo a senhora pegar brinquedo de criança no chão. Mas o que é que essa avó de 71 anos tem que pegar brinquedo de menino? Lembrei da pregação de uma irmã que fez aqui, que ela falou que não podia falar moleque, mas eu já queria falar moleque. Desse menino de 6 anos. Não é porque... Aí vem aquela desculpinha, é porque ensina esse cara. Ensina esse cara. E aí, mas eu também vi a senhora colocar comidinha na boca dele. A senhora vai colocar comidinha na boca dele até 10 anos? Até 15? E aí eu soube de uma situação que ele estava junto com outras crianças da sua mesma idade e ele não comeu.
Por quê? Quem sabe por que ele não comeu? Porque não tinha avó para dar. A avó não estava lá. Eu falei, tá bom. Fica com fome aí, cabra. Tem um pequenininho lá no meu quintal, que diz o estudo, esse estudo que eu li, diz que os tios também estragam. Os tios também fazem estrago nos filhos, hein? Não é só avó, não. É tio também. Os tios também, porque os tios começam a preparar escape, rota de fuga para os sobrinhos enganar os pais. Mas eu vi esse estudo aí. Eu li. Se vocês quiserem, eu posso mandá-los para vocês. É um estudo longo. Vocês têm que ler isso daí. Mas então, irmão, o que aconteceu? Tem um pequenininho que lá na minha casa, eu coloco limite para ele. Ele sabe os limites. A irmã Cida, de vez em quando, fica até meio brava comigo, porque tio, né? Tia é sempre mais maleável que tio. Nem sempre, mas boa parte. Né? Em boa parte, eu deixo o meu celular em cima da mesa, e onde eu deixar, eu não quero que nenhuma criança pegue. E não vai pegar. E esse dia teve um que foi fazendo assim, ó. Eu estava passando um café e teve um fazendo assim. Quando ele chegou mais um perto, eu falei, tira a sua mão do meu celular. E ele perguntou, por quê? Eu falei assim, coloca a sua mão no seu carrinho. De vez em quando eles querem entrar lá no meu ambiente, principalmente, agora estou deixando um pouco mais, mas eles vêm assim. Aí encostam na porta. Vocês que conhecem lá, encostam na porta. Aí pode entrar. Aí sentam nas cadeirinhas, lá no ambiente, então eu não quero que eles saiam da sala de aula. Ô tiozão, não estraga o menino não, hein? Mas depois não vai sobrar para você, vai sobrar para o seu irmão ou para sua irmã. É a sua irmã que vai, ou o seu irmão que vai pagar o pato. Né? Então não estraga. Não crie situações. Não é não. Mas voltando aqui para a questão, eu só dei uma pincelada nisso, né? Veja como Paulo nos provoca, né? Paulo nos provoca nessa questão. As crianças precisam saber o que é dela e o que não é, irmão. A gente tem que ensinar para as crianças o que ela pode mexer e o que ela não pode mexer, e ela aprende. Quem desensina são os adultos, que a criança aprende. Mas, de toda forma, vamos seguir. Paulo fala que estava ansioso para ver, e ele cita Eunice, e ele diz assim, estou certo de que esta fé habitava tanto em sua mãe, em sua avó, quanto em sua mãe. E como deve ter sido a mãe? Também temos algumas informações que nós podemos pensar. Lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, temos algumas. Então, vamos recapitular algumas. Primeira característica, se hoje fosse o dia da avó, poderíamos ficar só na avó. Mas hoje é dia da mãe. Então, vamos falar de Eunice. Primeira característica de Eunice. Olha só, tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste desde que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Há duas fontes de ensino na infância. A primeira era no santuário, lá na sinagoga, na escola judaica do rabinato. A escola do rabinato eles aprendiam, mas depois eles tinham que praticar isso em casa. E no texto que lemos, o capítulo 1, a mãe é citada. Eunice é citada como uma mulher de fé e que provavelmente também amava as Escrituras. Eu tenho dois motivos para falar de Eunice. O primeiro é que ela chama a atenção de Paulo. O segundo é que eu tenho a impressão que ela amava as Escrituras. Pense uma mãe, numa época em que a mulher não tinha, pelo hábito da sociedade, da cultura, a mulher não aparece desta forma. Observem que Paulo é que dá importância às mulheres. Paulo insere a mulher no mundo cristão. Ele fala de mulheres. Ele não só fala de Eunice, ele fala de Lídia. Ele fala de outras mulheres. Ele fala de Priscila. E tem outro detalhe. Das 5 vezes que Priscila é citada na Bíblia, 3 vezes ela está antes de Apolo. Antes de Áquila. Ela tinha uma vida, uma atitude predominante. Ela era uma mulher de atitudes. E Eunice me dá a impressão de que era uma mulher firme, de fé firme. Que conseguiu provocar a memória, irmão, provocar a memória de um homem como Paulo, que tinha, não que falar de Eunice não fosse importante, não que Eunice não fosse importante, mas a fé que Eunice demonstrava, e Paulo citar a fé demonstrada de Eunice, então me faz pensar que ela era de fato uma mulher diferente de todas as demais. Pelo menos dentro desse contexto que Paulo está falando. Ela era uma mulher de fé. Tem músicas que canta-se nos dias das mães, uma mulher de fé. Mas a primeira situação que eu quero compartilhar é que ela era uma mulher que amava a palavra de Deus. Irmã, é comprovado, e isso você pode visualizar. Veja isso. Faça uma pesquisa sobre isso. A maior parte das casas, a maior parte dos pastores que testemunham, a maior parte dos missionários, existe uma grande parte que testemunham sobre a firmeza dos pais, mas a maior parte fala da firmeza da mãe. Que papel fundamental na conexão entre o filho e Deus tem a mãe? A mãe exerce uma influência fora do comum. Eu disse à irmã Cida, né, há poucos dias atrás, eu fui tomar um café. Isso foi um café, aquela moda mesmo, que eu sempre, um lanchinho, como eu sempre convidava os irmãos, eu fui tomar um lanchinho com um sobrinho há poucos dias atrás. E aí, então, eu disse a ele o seguinte, ele passou pela essa situação de não ter o pai, de ter sido criado só pela mãe. Então, eu disse a ele, eu tive e tenho meu pai, hoje eu recebi a notícia que ele está piorando, já não está conseguindo falar, não consegue andar, né? Minha irmã está indo para lá hoje à noite, né? Então, eu falei, eu vou te dar uma referência do meu pai. Meu pai foi muito bom. Eu acho que, irmão, até hoje eu chamo a irmã Cida de meu pai. Quase que eu chamei ela de meu pai, né? Porque eu vi uma cena que era característico do meu pai. E aí eu falei assim, ele era meu pai. Eu é que tinha que... Eu estou vendo meu pai aqui nessa sessão. E aí ela falou assim, e ela me deu a sua justificativa, mas eu vi meu pai nela hoje, né?
Mas eu falei a esse meu sobrinho, eu vou falar da minha mãe. Meu pai me colocou no primeiro emprego. Eu acho que ele pagou. Ele deve ter ido à oficina e pagou para o cara, pagou o meu primeiro salário. Vou falar assim, eu acho. Eu não tenho certeza, eu deduzo. Porque eu queria dinheiro para comprar linha de pipa. E eu catava saquinho de leite. Os irmãos mais antigos vão se lembrar. Lembram do leite tipo A, tipo B, do saquinho? Quem lembra? Coloca, lembra. Isso, você. Ó, já passaram dos 30, hein? Vamos lá. Você também, Diel? Lembra do saquinho? Saquinho tipo A, tipo B? Pois bem, eu vivia disso aí para comprar linha de pipa. Esse era meu negócio. Tinha um jardineiro na minha rua. Haviam 2 jardineiros e eles faziam plantas e usavam saquinhos. Então saía catando pelos lixões, né? Catando saquinho de lixo para vender para o cara, que ele pagava o volume, eu pegava o dinheiro e comprava a linha de pipa. Era isso que eu fazia. E aí, só que não dava, porque eu só comprava aquela linha pequenininha do carretel de 100, e quando eu não conseguia pagar era de 50, o pequenininho, e aqui não dava para empinar a pipa. E conforme você vai crescendo, você vai querendo também ampliar a sua alcance. Então eu queria comprar aquilo que a gente chamava de tremendão. Quem lembra do tremendão? Aí, mexendo, de memória, hein? No dinheiro não dava. E meu pai não tinha dinheiro para pagar, para eu comprar. Então eu falei, eu preciso trabalhar. Eu estava desesperado para trabalhar. E ele foi a uma oficina, pediu um cara para me contratar, para pagar um dinheirinho por semana, né? E eu ficava lá tirando roda de carro. Eu acho que meu pai pagava aquele dinheiro para mim, porque o cara era pão duro. Então, acho que meu pai pagava para ele e ele repassava para mim. Mas eu fiquei ali uns 10 dias e apareceu uma oportunidade de trabalhar. Eu contando para o meu sobrinho. E apareceu a oportunidade de trabalhar num Lava Rápido. E eu fui para o Lava Rápido. E lá no Lava Rápido, fiquei mais algum período de tempo aspirando o carro, aquela coisa lá toda. Depois eu fui para uma copiadora. Aí meu pai também arrumou esse emprego para mim, perto de onde ele trabalhava. Mas aconteceu que teve um problema, não me lembro bem da história, já tem um tempinho, né, irmão? E eu fiquei desempregado. Aí entrou a dona Lola, já falecida. Aí entrou a dona Lola. A minha mãe acostumou com eu fora de casa, trabalhando. E agora o bonitão perdeu o emprego e queria assistir Autobots. Queria assistir eu publiquei esses dias, né? E queria assistir o Spectreman ao meio-dia. Queria assistir, passei esse tempo. Aí foi quando entrou a minha mãe em cena. Ela era baixinha, meio truncadinha, de cara bem bonita, assim, igual a minha. E aí ela disse, irmão, era a coisa mais linda. Ela simplesmente entrava na sala e, pum, desligava a televisão. Meu pai construiu um quartinho para nós que era cabia um beliche certinho. Só dava o beliche uma cômoda. Ele dormia eu e o meu irmão. E às vezes eu dormia no beliche de cima. Meu irmão no de baixo. Eu dormia no de cima e meu irmão no de baixo. E o bonitão aqui, 9 horas, 9h30, querendo dormir, roncando, porque passei a noite ouvindo música e gostava de ouvir Black Magic, os rádios à noite. Aí só via minha mãe entrando de manhãzinha, abrindo a janela, pá, puxando o cobertor, pá, puxando o colchão, pá, vai procurar emprego. E aí eu perguntei ao meu sobrinho o que você diria dela. Ele engasgou. Eu trabalho desde pequeno, graças a Deus, meu pai me apoiou. Mas quem me fez, de fato, ser um trabalhador assíduo e não perder hora foi minha mãe. E foi ela. Não tem outra explicação. As mães, elas têm uma certa firmeza.
Mas o que acontece que hoje muitos filhos dominam seus pais, especialmente suas mães? Porque domina a mãe. Se domina a mãe, domina a casa. Então não permita que isso aconteça. Mas eu não vou falar de disciplina, eu vou falar da palavra de Deus. Eu só trouxe esse caso. Minha mãe nem sabia ler, assinava com o dedo. Ela assinava com o dedo. Minha mãe morreu assinando com o dedo. Ela botava o dedão assim. Mas ela andava aí, pegava ônibus, ia para alguns lugares, tal, fazia trabalho, ela, eu não sei como ela fazia. Infelizmente, quando eu amadureci um pouco mais, ela já tinha dificuldade para falar e tudo, né, para lembrar disso. Mas, de toda forma, irmão, a minha conexão aqui, Paulo, Eunice, é sobre a palavra de Deus. Mãe, hoje é seu dia, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Como está a sua relação com a palavra de Deus? Paulo está citando aqui no 3, verso 15. Desde a infância sabe as sagradas letras. Eu já ouvi e já vi a mãe dizer a mim que não ia enviar o filho para a igreja porque ele cometeu uma peripécia. Virou a casa, sei lá o que fez, quebrou a televisão, jogou bola dentro de casa, quebrou o vaso. Só por causa disso ele não vai à igreja. Só por causa disso ele não vai ao passeio dos jovens. Ele não vai ao passeio das crianças. Vai para onde então? Vai para a balada? Como pode tirar o filho da conexão da palavra de Deus? Para onde vai mandar esse filho? Interessante isso, irmão. Qual a estratégia que nós estamos fazendo para colocar os nossos filhos em conexão com a palavra de Deus? Ah, pastor, isso vai cair só sobre mim? Que talvez alguma mãe fale assim, vai cair só sobre mim? No dia dos pais eu pego os pais, pode deixar. Hoje eu vou pegar a mãe. O que nós estamos fazendo, irmão? Eu fiz uma pergunta esses dias para alguém e coloquei ele no estreito. Ele disse assim, esse negócio de ficar todo dia na igreja, de ficar... Porque a pessoa vai 1 ou 2 vezes no mês na igreja e fala que é todo dia. Aí ele fala assim, esse negócio de ficar na igreja direto, eu leio a minha Bíblia em casa. Eu falei, qual foi o texto que você leu? Qual foi o texto que você leu? Eu li João. João o quê? Eu li João, aquela passagem que fala do quê? Fiquei esperando. Aquela passagem que fala do... Aí ficou. Fala do... Lembra do Chaves? Tá bom, você não lembra da que leu hoje. Então da que você leu ontem. Não, aí piorou, pastor. E de anteontem? Piorou. Qual foi a leitura que você fez anteontem? Qual foi a leitura? Nenhuma. Em parte. Aí eu disse ao irmão, o grande problema das pessoas é achar que as nossas justificativas têm algum valor. Que vão nos salvar. Não vão salvar. Escutem. A internet está roubando seu filho na sua cara. E eu dou uma palavra a Adalberto, Franciele, Carol, a essa turminha que... Rebeca, toda essa turminha Solange que tem crianças. Preste atenção. Existe um plano para retirar essa criança da sua mão, de dentro do seu colo. Você vai perder a cabeça dela aí, no seu colo, se você não tomar cuidado. O diabo vai roubar a sua criança guardada no seu berço e você não vai ver. Vanessa, toda essa criançada aí, todos vocês.
E como ele vai fazer isso? O dia que você der a liberdade dele ficar horas com o seu conectada no celular. Eu prego isso aqui há tempos, irmão. Eu não sei que criança tem celular na mão, para quê? Fala com quem? Parece até que ele está fazendo operações de negócios. Para que esse cara tem um celular? Fala para mim. Essa menina tem um celular para quê? Bom, cada qual no seu quadrado, né? Alguém me disse esses dias assim, dos meus filhos cuido eu. Vocês ouviram aí na internet esses dias, né? Foi aí, num grupo nosso aí. Dos meus filhos cuido eu. Mas eu pergunto, olhe para mim, preste atenção. Preste atenção aqui. Mas aqui no púlpito eu vou dizer. Isso está aí no ambiente virtual nosso aí, de uma das redes de conexão nossa aí, ó. É só você entrar num dos grupos que está aí. Retirar a conexão da criança com a palavra de Deus. Retirar a criança da escola dominical, como eu já ouvi mãe dizer, ai pastor, esse dia quase que, nesse dia, não esse dia, nesse dia, irmão, eu pedi a Deus perdão. Nesse dia eu pedi perdão a Deus. Nesse dia eu falei, eu desviei. A mãe falou assim, ai pastor, é que ele trabalhou tanto de segunda a, como foi que ela falou? Estudou tanto, levantou tão cedo para ir para a escola de segunda a sexta, que eu fiquei com dó de acordá-lo para para ir para a escola dominical. Falei, que bom. Nunca mais eu vi esse menino aqui na escola dominical. Acho que ele está dormindo até hoje. Nunca mais eu vi esse menino aqui na escola dominical. E a gente vai abrindo, a gente vai facilitando as coisas. Nós vamos facilitando as coisas. A gente vai desconectando, a gente vai tirando a firmeza, as mães vão tirando firmeza. Irmãos, tem pai que é mais rigoroso, mas tem pai que também precisa tomar uma surra bem tomada, de cinta bem dada. Eu fico pensando como é que os caras querem falar da palavra de Deus, querem ver a palavra de Deus, os caras não têm interesse pela palavra de Deus. Não pode, irmão. Olha o que Paulo dá o exemplo para nós. Já não basta tudo isso que vocês fazem, de repente o filho desanda. Tudo isso que é feito, o filho desanda. Desconecta. De repente vai embora, de repente desaparece, de repente vira a cabeça, de repente se droga, de repente... Escuta, irmão. Quando ele chegar lá na escola, quando ele tiver acesso à internet, ele vai ter contato com os ideólogos. E quem são os ideólogos? Os ideólogos... Me permitam fazer um comentário aqui. Os ideólogos, a grande maioria dos pregadores da liberdade, porque é esta liberdade pregada. Qual era o rigor? O rigor é ler a Bíblia. Aí ele chega lá na escola, ou os ideólogos, os influencers. Para quem não sabe o que é influencer, preciso partir daí do pressuposto que nem todos sabem o que é um influencer. É aquele sujeito lá, super badalado da internet, que muitas vezes que as pessoas assistem, seguem, curtem, né? Tem aí os Felipe Neto, os netos, né? Os irmãos.
Como é o nome da menina que dá a língua aí? O rapaz não tá, o irmão não está aqui hoje, não vai perguntar o nome dela. Eu falei semana passada da menina que fica dando a língua aí, né? É uma criancinha aí que fica dando a língua na televisão. Não sei se eu lembro o nome dela, mas depois você me fala que a gente também está online. Até para falar isso, tem que tomar cuidado. Mas escutem só. Os ideólogos, eles têm a sua fundamentação. Escutem, preste atenção. Os ideólogos, eles têm a sua fundamentação, fundamentam a ideia de liberdade no marxismo. E o que é marxismo? É a base de Karl Marx. A ideia pregada. Eu publiquei um vídeo, eu publiquei hoje na minha página da rede social, o vídeo que o cara matou a mulher ontem. A mãe, matou ontem. Os ideólogos marxistas, de onde deriva essa ideologia predominante nas escolas, nas faculdades, principalmente de ciências humanas, e que também tem partidos aí fundamentados nessa ideologia marxista, que muitos irmãos acreditam, são fundamentadas, tem base em Karl Marx. E quem foi Karl Marx? Foi um velho, fedido, nojento, que não tomava banho, rebelde com os pais, explorador, sanguessuga, que sugou a mãe. Sugou a mãe, não trabalhava. Sugou a mãe, sugou amigo, não queria trabalhar, não trabalhou, até que encontrou pessoas. Quando eu usei a expressão de velho, não estou falando de idade. Eu estou falando de um homem rebelde, que se rebelou contra Deus, que se rebelou contra a família, porque a mãe, especialmente a mãe, não queria sustentar o vício da vagabundagem de Karl Marx. Por isso, esse homem odiava família. Por isso ele odiava a família. Então ele escreve. Ele vai para a biblioteca, acha algumas pessoas que financiam, outros que tinham um pouco mais de recursos e que financiam essa ideia dele de rebelião contra a família, e encontra um sujeito também revoltado com família, cujo nome era Angel, que tinha dinheiro, um pouco mais, e ele diz assim: você coloca essa cabeça que não entra debaixo de um chuveiro, que não tira os piolhos da sua cabeça, que a sua mulher não aguenta chegar perto de você, porque a história diz que ele era podre. Você vai escrever enquanto eu pago para você escrever. E é esta ideia que hoje é pregada nas escolas, mãe e pai, o tempo todo, na internet, nos youtubers, nos cantores. É essa ideia que está na cabeça do seu filho, enquanto, quando ele tem os primeiros contatos com a internet, com o celular, com a escola, com essas questões, e depois isso vem, irmão, de todos os lados. Aí você vai pensar assim: eu não sei por que meu filho não quer mais ir para a igreja. É claro que ele não quer ir para a igreja, porque tem cantor, porque tem artista, porque tem programador, porque tem todo mundo dizendo para ele que ele precisa deixar sair, ser livre da opressão dos pais, do castigo do pai, da limpeza, do lavar a louça, do secar a louça, do limpar, do tomar banho. Ele tem que viver livre para não fazer nada, para dormir quando quiser e acordar no tempo do nunca. Ele ama isso. Ele ama. Sim, eu falei. Fala sério. Aí você vê o sujeito
o sujeito se revoltando, botando uma coleira no pescoço de cachorro mesmo, e andando pela rua igual o cachorro mijando no poste. Já existe isso acontecendo. Aí você vê a ideia do cara que defende a liberação das drogas. Aí você vê a ideia do cara que diz que não pode pregar a Bíblia, que os pais não podem fazer o filho ler a Bíblia, que esse negócio do pai oprimir o filho, não dar o celular. Oh, preste atenção, enquanto você não coloca sua criança, dá opção, e isso me irrita. Isso me deixa irritado. Por quê? Eu quero saber qual é o pai que o filho diz assim: você não vai para a escola. Mãe, eu não quero ir para a escola. Por quê? Porque eu tô com dor na ponta do dedo. Você deixaria? Vitor esse dia falou assim uma coisa, não me lembro o que foi que ele disse, mas sobre o quê, mas ele disse assim: tem coisa que não dá para fazer porque eu conheço a pessoa que está lá em casa. Não lembro do que foi que você falou, uma situação mais ou menos assim. Já tem uns dias assim. Aí eu pergunto, deixaria ele não ir para a escola só porque ele está com uma dor na ponta do dedo? Deixaria, Renata? Deixaria? Ô, irmão, preste atenção. Aí a mãe diz assim: por que ele não foi ao evento da igreja? Olha aqui, irmão. Por que o menino não foi ao evento da igreja que as irmãs fizeram? Que dia foi? Dia 12, aqui na igreja. Aí a mãe fala assim: porque ele não quis ir. Por que ele não faz a escola dominical? É porque ele não quis acordar. E eu vou fazer cara de dó. Eu vou fazer a cara de dó. Ele não quis acordar. Mas na hora que ele acordar, seja rigoroso com o ensino das Escrituras, irmão. Seja rigorosa com o ensino da Escritura. Seja rigorosa com a leitura da Bíblia. Eu não tenho mas tenho. Mas para quem não sabe, eu vou ser repetitivo. Alguém me perguntou esses dias assim: pastor, por que o senhor tanto fala desse assunto? E eu disse: você já faz o que eu pratico, que eu prego? Ele disse: não. Eu falei: então eu vou continuar pregando. Você faz o que eu prego? Não. Então eu vou continuar pregando. Para quem não sabe, eu vou abrir um aplicativo aqui da Escola Bíblica Dominical. Pastor, eu não sei qual versículo eu vou ler. Eu não sei qual versículo eu vou ler. Quem tem a revista, e todo crente tem que ter a revista, e eu tenho que falar assim, tem que ter. É relaxo não ter. Ele tem a leitura bíblica diária. Você já viu? Já viram a leitura bíblica diária? Tem a leitura da segunda. Vou fazer a leitura da lição da semana que vem e vou finalizar, tá bom? Só por isso. Olha só, pastor, eu não tenho um método. Eu não sei o que eu leio. Eu não sei o que vou fazer. Ó céus, ó vida, me dá uma revelação, Espírito Santo. Olha o Espírito Santo falando assim: ei, olha a revelação aí. Eu não sei se a voz do Espírito Santo é igual a minha, não. Segunda-feira, leitura bíblica. Para quem não sabe que existe a página da leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tá bom, já li. Terça-feira, Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, Ele te livrará. Engasgado não. Ele te livrará. Quarta-feira, não sei o que vou ler. Confortai as mãos fracas, fortalecei o joelho. Tem leitura de segunda a domingo. Por que é que nós não fazemos essas questões? Que nesta noite nós sigamos as mães
E os pais também. Sigamos o modelo de Eunice. Irmã, bota ordem lá, bota freio na sua casa. Coloca o freio lá na sua casa. Esse cara fica o dia todo, a noite toda, a tarde toda, a manhã inteira, a lua nova toda, o verão inteiro, na internet, mete o dedo na internet, vai lá e derruba o Wi-Fi. Derruba o Wi-Fi. Ah, pastor, aí ia ser ruim demais. E eu finalizo com a fala de uma mulher. Eu acho que foi um dos grandes exemplos que eu fiz. Na minha adolescência, eu tive um amigo, e tenho ainda porque ele é vivo, mas ele morava com a avó. Não, era mãe mesmo, desculpa. Era mãe. É porque eram várias famílias na mesma casa. Nós éramos muito amigos. Amigos, né? E a gente jogava muita bola. Eu gostava de jogar bola. Eu não era um jogador de futebol, mas gostava de jogar futebol. Mas ele tinha horário do culto. Irmão, esse moço não era da igreja. Ele não era da igreja. Mas tinha horário do culto. E quando dava o horário do culto, a gente às vezes estava naquele joguinho de 3, quem se lembra disso? Na rua, joguinho de 3, olha lá, da Alberto, a turma aí do jogo, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver, Vinícius, você sabe o que é o joguinho, como é que era o nome daquele jogo? É de 3, né? 3. É de golzinho. Você sabe o que é golzinho? Muito bem. Então escute aí, irmão. Olha aqui pra mim, eu já finalizo. Às vezes a gente estava jogando lá o golzinho, a minha mãe só deixava eu sair quando o sol baixasse. Então pensa num cara que orava pro sol baixar. Minha mãe só deixava eu sair depois das 3 para jogar, para ficar na rua. Também era essa história. Quando chegava a hora dele ir para o culto, para a leitura, não era culto, era leitura do dia. Ele fazia assim, ó. Troca aí, troca comigo aí. Entra aqui no meu lugar. Como era brinquedo, era brincadeira, não era um campeonato. Troca. Aí ele saía do time, ele ia para casa, fazia a leitura e voltava depois da leitura. Eu vivi com esse rapaz, que não é crente, pelo menos não era até a última vez que a gente falou, eu vivi toda a minha adolescência, toda a minha juventude e adolescência. E todas as vezes que nós estávamos na rua, brincando, seja de bolinha de gude, seja de pipa, seja de jogo, de golzinho, qualquer que fosse, eu vi esse moço sair porque a mãe dele o aguardava para realizar a leitura diária. Aí você vai dizer, é muito rigor. Eu não sei que resultado deu, porque ela morreu, porque ele também mudou. A última vez que nos falamos, ele me achou pelo Facebook, mandou uma mensagem, trocamos o WhatsApp, mas aí acho que ele perdeu e eu troquei o WhatsApp também. Mas eu procurei novamente há pouco tempo e não encontrei. Achei parentes e eu estou fazendo a pesquisa nos parentes dele. Talvez ele esteja desconectado da internet, ou talvez faleceu, não sei. Mas o fato, irmão, é que Lloyd chamou a atenção de Paulo por amava a Deus. Primeiro, eu trago aqui o sermão de que devemos nos espelhar em Lloyd e Eunice por 2 motivos. Primeiro, pela sua adoração ao Senhor, ela chamou a atenção de Paulo. Segundo, pela forma que criou seu filho Timóteo, ela deu a impressão de que amava a palavra de Deus. Mãe, ame a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus como seu princípio de vida.
ela é a sua força para que o Espírito Santo atue na sua família, para que o Espírito Santo não permita, e pode acontecer dele não querer, o seu filho não querer servir a Deus, ele pode não querer servir a Deus, mas de toda forma, irmão, tudo que veio à sua mão para fazer, você fez. E Deus, eu não descreio de jeito nenhum de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, na última parte, que diz assim: nenhum trabalho no Senhor é vão. Diga comigo: nenhum trabalho no Senhor é vão. Você crê nisso? Pode aplaudir ao Senhor. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar agora. E eu quero fazer a minha oração nesse instante. Eu quero dirigir a oração pelas mães que estão sentindo que o controle está saindo da sua mão. Que o controle está saindo de sua mão. Eu ouvi a Joyce dizer, acho que foi hoje pela manhã, que a mãe dela determinava antes de ir para o shopping. Nós estamos falando de gerações diferentes. Antes de ir para o shopping, a mãe dizia assim: hoje não haverá compra. Hoje não vai ter compra. Hoje será isso. E ela também disse que a mãe dizia da seguinte forma: olha, hoje é aniversário do seu irmão, o presente será para ele, você será no seu dia. Irmãos, que Deus nos ajude a colocar as coisas no devido lugar, que Deus ajude vocês a dizerem o não. O não é pedagógico. Que Deus ajude vocês, irmãs, a controlar o seu lar, a tomar a rédea do seu lar. Pastor, mas a Bíblia diz que tem que ser o sacerdote, mas também tem sacerdotisa. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja a mulher forte e firme do seu lar, seja a mulher da palavra, seja a Priscila da sua casa, seja a Eunice para o seu Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Priscila tinha comando, Eunice tinha a palavra, Lídia tinha a liderança. Ah, irmão, que o Espírito de Deus tome conta das mulheres nesta noite, no Dia das Mulheres, e saiam daqui cheias de